Oi galera, como vocês estão? Esta discussão tem como propósito estabelecer a possível história verídica de Nefertari Lili. Para alcançar esse objetivo, vamos examinar fontes de inspiração do mundo real e detalhes presentes no próprio mangá que possam estar interligados. Vamos começar analisando as possíveis inspirações nas escrituras do mundo real para a história de Nefertari Lili. Uma figura relevante a ser considerada é Lilith, a Lili, mencionada em várias escrituras distintas com registros que remontam a milênios. Isso inclui as escrituras hebraicas e até mesmo as escrituras sumérias da antiga Babilônia, datadas de 2000 a.C. É importante destacar que a história de Lilith é considerada heresia por algumas religiões, como o cristianismo. Dentro de alguns contos, essa história apresenta notáveis semelhanças com a narrativa do Jardim do Éden, o que poderia ser sua origem. Entretanto, ao longo do tempo e das civilizações, Lilith passou a ser conhecida como demônio fêmea primordial. Eventualmente, na fé cristã, a menção a Lilith passou a ser considerada blasfêmia e heresia, em parte por contradizer a história de Adão e Eva. E talvez seja isso que Oda esteja referenciando quando Cobra diz que os textos antigos não mencionam Lili. No entanto, dizia-se que Lili deixou Marejões por vontade própria. Outras escrituras hebraicas oferecem uma percepção alternativa da história. De acordo com o Tratado da Emanação Esquerda, Lilith não foi banida, mas partiu por escolha própria depois de se recusar a obedecer a Adão. Essa poderia ser a principal inspiração da qual Oda está tirando a história de Lili. Ela deixou Marejões após recusar-se a obedecer a Imu, e desde então, os textos antigos não fazem mais menção a ela. E teorias alternativas dizem que Lilith não retornou ao Jardim do Éden porque foi seduzida por um anjo, também conhecido como Lúcifer, o inimigo natural de Deus. Como um leve desvio, esse detalhe pode dar credibilidade à recente teoria de que Amazon Lily foi fundada ou inspirada por Nefertari Lili. Lili sendo seduzida por Lúcifer ou Joy Boy pode ser a base inspiradora para a doença do amor amazônico. Essas informações nos permitem ter uma noção da base da história de Lili dentro do universo de One Piece. Ela desafiou Imu, deixou Marejões, posteriormente, foi seduzida pelo inimigo natural de Deus. A ideia de que Lili desafiou a obediência a Imu está em consonância com o fato de ela ter recusado o juramento do trono vazio, enquanto a noção de que ela deixou Marejões também se encaixa no que sabemos até agora. No entanto, é possível que já tenhamos descoberto parte dessas informações e que ainda haja mais elementos a serem revelados. Através das informações reveladas em Alabasta e Vano, podemos inferir que a arma antiga Pluton está escondida na antiga cidade de Vano, enquanto o Poneglyph correspondente está oculto no túmulo real de Alabasta. Cobra menciona que Lili nunca retornou para casa, sugerindo que ela pode ter fugido para algum lugar, possivelmente Vano. É bastante provável que Lili tenha sido a responsável pelo plano de selar Pluton, o que explicaria por que o Poneglyph correspondente está escondido no túmulo real de Alabasta, atrás de um túmulo destacado e misterioso. A conexão com o túmulo real de Alabasta revela outros detalhes potencialmente significativos. Além do túmulo que pode ser o túmulo vazio de Lili, há também uma gigantesca tapeçaria esculpida nas paredes. Essa tapeçaria pode retratar o selamento das armas antigas, sugerindo que Lili pode ter sido responsável pelo selamento não apenas de Pluton, mas das 3 armas antigas. O detalhe da carta de Lili cria um paralelo com a carta de Joy Boy para Poseidon e pode haver uma conexão entre os dois. Além disso, algumas capas com Vivi parecem formar mensagens ocultas, mencionando a semelhança entre Vivi e Lili. Outra dessas mensagens pode estar relacionada a Poseidon, o que explicaria a proteção de Vivi a Shiraoshi. Isso leva à possibilidade de que a carta de Lili esteja diretamente conectada à carta de desculpas que Joy Boy escreveu para Poseidon. Portanto, Lili pode ter organizado o selamento das armas antigas, o que explicaria por que Joy Boy teve que deixar Poseidon para trás. Essas teorias também podem explicar as origens de Toki, que nasceu no final do século vazio. Ela poderia ser filha de Lili e foi enviada para o futuro com a missão de anunciar o amanhecer do mundo em Vano. Adicionalmente, essa história se relaciona com as escrituras que mencionam que Lilith coabitou com Joy Boy, o inimigo dos deuses. Em resumo, acredito que essa seja a possível história de Nefertari Lili, na qual ela desafiou a obediência a Imu, deixou Marejões e conspirou para ajudar os remanescentes do reino antigo a selar as armas antigas. Sua história pode conter a verdade sobre as origens do clã D. Uma última observação intrigante é o fato de os Gorosei parecerem visivelmente abalados com a revelação da existência da carta de Lili. Isso se conecta diretamente à ideia de que os poneglyphos foram criados por medo de que documentos em papel pudessem ser apagados, como ocorreu em Shandora. Essa importância atribuída à carta de Lili pode explicar por que os poneglyphos foram criados, com o objetivo de garantir que a mensagem de Lili não fosse apagada.
Essas são as conclusões que podemos tirar com base nas informações e inspirações possíveis relacionadas à história de Nefertari Lili. No entanto, é importante ressaltar que essas são apenas especulações e teorias com base no mangá One Piece e possíveis referências do mundo real. A verdadeira história e os segredos do enredo só podem ser revelados pelo próprio autor, Eiichiro Oda. É importante dar crédito às fontes de inspiração. Nesse caso, minha teoria foi inspirada pela discussão proposta pelo usuário do Twitter Typical Joe. Como a teoria original estava em inglês, decidi torná-la acessível para a comunidade brasileira. Agradeço ao Typical Joe por compartilhar essa teoria interessante. Deixem seus comentários e curtidas, e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdo relacionado a teorias de One Piece. Compartilhem o vídeo com seus amigos que também gostam de teorias sobre One Piece.